Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do mundo e, por isso, torna-se um alvo de biopirataria, que, segundo especialistas, movimentam anualmente cerca de 10 bilhões de dólares em todo o mundo com o tráfico ilegal de madeiras, de animais silvestres e de material genético. Grande parte dos medicamentos disponíveis atualmente são produzidos a partir de plantas ou animais, mas o problema é que esse rico material genético está sendo roubado do Brasil por grupos nacionais e estrangeiros que se valem de brechas da lei, de falta de fiscalização e da conivência de autoridades. As organizações criminosas têm na biopirataria seu terceiro maior mercado ilegal, ficando apenas atrás do tráfico de armas e de drogas. Quem comenta sobre isso é o deputado federal Mendes Tami, que já foi o presidente da CPI da biopirataria na Câmara dos Deputados, que investigou o tráfico ilegal de madeiras, animais silvestres e material genético. Olá, deputado Tami. Olá, Iria. Realmente o Brasil tem imensas perdas econômicas e ambientais em decorrência destes grupos, nacionais e estrangeiros, que exploram, que praticam a biopirataria em nosso território. Por ocasião da realização da CPI da biopirataria na Câmara dos Deputados, conseguimos identificar rotas e mecanismos através dos quais ocorria o tráfico de madeiras nobres, o tráfico de animais silvestres e de material genético. Os deputados que compuseram a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovaram um relatório final e propuseram o indiciamento de mais de 100 pessoas envolvidas em crimes de biopirataria, entre os quais funcionários graduados da FUNAI, do INCRA e de outros órgãos federais envolvidos ou coniventes com estas práticas delituosas. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito também apresentou sugestões de aprimoramento da legislação atinente a esses crimes e sugeriu reforço orçamentário para que os órgãos responsáveis pela fiscalização pudessem melhorar os seus equipamentos e contratar mais técnicos. Recentemente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente definiu as normas para a guarda provisória por pessoas físicas de animais silvestres enquanto não se encontra uma solução definitiva. De acordo com a resolução, a prioridade da guarda continua com os CETAS, Centros de Triagem de Animais Silvestres, autorizados pelo IBAMA e responsáveis pela recuperação e reintrodução destes animais na natureza silvestre. A novidade desta portaria é que os órgãos ambientais podem, a partir de agora, encaminhar os animais apreendidos, resgatados ou recebidos espontaneamente para pessoas físicas devidamente cadastradas para tanto. Em último caso, quando não houver instalações adequadas, não houver pessoas cadastradas para receber este animal, os órgãos ambientais poderão autorizar que o animal apreendido continue na posse da pessoa que irregularmente o mantinha em casa. No entanto, esta pessoa, em poder da qual foi encontrado o animal, continuará a responder judicialmente pela posse ilegal do animal silvestre. As leis ambientais brasileiras consideram crime retirar animais silvestres de seus habitats sem a prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. Nem todas as espécies são passíveis de criação em cativeiro para fins comerciais ou para serem criados como mascotes. Essa medida, aprovada pelo CONSEMA, deverá trazer segurança jurídica tanto para a guarda e depósito, quanto para a fiscalização após a apreensão dos animais. Vamos ver agora uma matéria sobre o tráfico de animais. Pássaros, mamíferos, felinos, insetos, répteis, peixes, são vítimas da vaidade humana. O tráfico de animais não é de hoje. A comercialização da fauna brasileira começou logo após o descobrimento do país.
O Brasil se tornou alvo de exploração de seus colonizadores. As araras e os papagaios foram os primeiros a serem arrancados de seu habitat natural. Cruzaram o oceano e se espalharam pela Europa. Foi aí que se deu início ao tráfico de animais. Atualmente, são retirados da natureza cerca de 38 milhões de animais anualmente. De cada 10 animais, 9 morrem antes de chegarem ao consumidor final. A retirada de qualquer animal silvestre de seu habitat natural constitui-se em crime e perde em números apenas para o tráfico de armas e drogas. Só no Brasil, essa atividade ilegal movimenta cerca de $1,5 bilhão de dólares por ano. Algumas espécies brasileiras já foram extintas. Quando se acaba uma espécie, morre com ela todo o seu material genético. E isso jamais poderá ser criado novamente pelo homem. A maioria dos animais contrabandeados vem das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil e seguem para as regiões Sul e Sudeste. Através de portos e aeroportos, nossos animais são retirados ilegalmente do país para abastecer o mercado internacional. Para não serem descobertos, os criminosos utilizam técnicas cruéis, das quais os animais sofrem todos os tipos de maus-tratos. Para não fazer barulho, os papagaios são anestesiados, colocados dentro de tubos e ficam escondidos e sufocados no fundo das malas até o destino final. As cobras são colocadas dentro de meias finas e amarradas ao tornozelo ou à cintura do traficante. Esses animais são utilizados de diversas formas ilegais no exterior. Podem ir para laboratórios de pesquisa, vão parar nas mãos de colecionadores de espécies raras ou são vendidos como animais de estimação em pet shops. Dentro do Brasil, a crueldade continua. Os animais são vendidos na beira de estradas dentro de caixas de papelão. Já tem 8 dias de tirar. 50 cada um, até o preço? Eles são retirados direto do ninho e, com poucos dias de vida, são separados da família. É lamentável. A única coisa que eu tô mesmo é tirar esse filhote aqui para vender, para poder sobreviver. Eu tiro R$30, 25 por semana. Tem vezes que eu dou sorte, eu faço 50, 60 reais por semana. A Lei contra Crimes Ambientais, criada em 1998, é clara: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar e comercializar espécies da fauna silvestre brasileira sem autorização do órgão ambiental competente é crime. Além disso, criar animais silvestres pode ser prejudicial à saúde pública. Um animal silvestre que vive na natureza, ele pode estar portando um agente que na natureza está sob controle, mas esse controle não vai existir dentro de um lar. Temos que lembrar que as crianças mantêm um contato muito próximo com os animais e podem estar sendo contaminados pelas suas fezes ou qualquer outro tipo de secreção. A maior organização que trabalha na proteção da fauna é a RENCTAS, que já recebeu até mesmo o prêmio da ONU. E você também pode ajudar a combater os crimes ambientais, denunciando o tráfico de animais pelo site www.renctas.org.br. No próximo bloco, vamos falar sobre algumas medidas para conter o comércio ilegal de madeiras. O Viver Sustentável pergunta: qual é o símbolo do combate à biopirataria no Brasil? Letra A, açaí. B, cupuaçu. C, cana-de-açúcar. Ou letra D, guaraná? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o símbolo do combate à biopirataria no Brasil. A resposta correta é letra B, o cupuaçu.
A lei que estabelece o produto como fruta nacional foi sancionada em 2008, após disputas de ONGs brasileiras com uma empresa japonesa que queria patenteá-la. O Viver Sustentável está de volta, e para falar de uma medida que visa mitigar o comércio ilegal de madeiras nobres. Vamos assistir agora uma matéria sobre o comércio ilegal de madeiras. O desmatamento pode ser dividido em duas categorias: as queimadas e o corte de árvores. As queimadas acabam destruindo todas as árvores, plantas e matam os animais que vivem naquele ecossistema. São feitas geralmente para limpar os terrenos que serão usados pelo gado e para a plantação de grãos. O corte de árvores ou o derrubamento das florestas podem se enquadrar num outro crime ambiental, a biopirataria de madeira. Esse comércio ilegal está atrelado à falsificação de documentos que atestam a origem do produto. O certificado emitido legalmente pelo IBAMA tem sido facilmente falsificado, abrindo espaço então para a biopirataria. Hoje a Amazônia virou uma terra sem lei. Áreas enormes da Amazônia, você não tem a presença do Estado. E quando o Estado aparece, aconteceu com a gente em Medicilândia, o Estado vira refém de gente que acha que eles são donos da lei, acha que a Constituição não vale. Em Juína, a Constituição não vale. Em Medicilândia, a Constituição não vale. Em Novo Progresso, a Constituição não vale. Se você for nas áreas de conflito da Amazônia, você vai ver que não tem a presença do Estado é uma ficção. A Constituição é uma ficção. O que não é ficção, a boca do revólver. As espécies mais contrabandeadas são aquelas que já se encontram no estágio de alerta de extinção. Árvores como o jacarandá, o pau-brasil e o mogno são consideradas madeiras nobres e são frequentemente vendidas ilegalmente para o mercado internacional. O tráfico de madeira é crime e pode acarretar em multa, apreensão do produto e prisão. Desmatamento não faz sentido. Desmatamento não faz sentido do ponto de vista ambiental, é um desastre. Não faz sentido do ponto de vista social, prejudica as comunidades. Não faz sentido do ponto de vista econômico, não traz riqueza para o país. Não faz sentido do ponto de vista legal, contribui para a perda de governança. Desmatamento é uma coisa completamente sem sentido. Absolutamente sem sentido. Os carregamentos de madeira extraída ilegalmente e apreendida pela fiscalização ambiental poderão ser doados para projetos de construção de casas populares. Quem nos fala sobre isso é o deputado federal Mendes Tame. Esta possibilidade, ou seja, doar a madeira apreendida também para projetos de construção de casas populares, consta de um projeto de lei do senador Mário Couto, do PSDB do Pará, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Deve agora seguir para outras comissões, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Fiscalização, Comissão de Defesa do Consumidor, todas as comissões do Senado. Se aprovado em todas elas, deverá depois seguir para a Câmara e, posteriormente, para a aprovação da Presidente da República. Mas o reforço à construção de moradias populares não é o único objetivo do projeto. O próprio senador Mário Couto afirma nas ponderações que justificam o projeto que também visa a evitar o desperdício, a perda da madeira apreendida, que fica sujeita às intempéries e também a eventuais desvios deste material estocado. Veremos agora uma entrevista com a professora Cristina Miak, da Universidade de São Paulo, especialista em genética e biologia evolutiva, que nos fala sobre a biopirataria de genes de plantas e animais. A riqueza, a variedade do mundo natural, as plantas, os animais, os micro-organismos compõem a biodiversidade do planeta. Grande parte da matéria-prima industrial consumida em forma de cosméticos e medicamentos provém da natureza. Hoje, existem no planeta cerca de 50 milhões de espécies vegetais e animais. Mas apenas 1,5 milhão delas foram classificadas pelos cientistas.
O Brasil é um dos países mais mega biodiversos do mundo, né? Então é um país bastante importante em relação aos seus biomas. Existem biomas que são compartilhados com outros países, por exemplo, a Amazônia. Existem biomas que são só nossos, como a Mata Atlântica. Existem biomas de florestas mais secas, como Caatinga, Cerrado, e aí mais para o sul, né, os Pampas e o Chaco. Então é um país bastante importante em termos dos seus biomas. Mais do que o contrabando de diversas espécies, a biopirataria é a apropriação e monopolização do conhecimento de populações tradicionais. Em outras palavras, a biopirataria é o roubo do conhecimento coletivo. Em relação às aves, nós temos um exemplo que nosso laboratório foi envolvido, em que um estrangeiro estava saindo do país e foi preso pela Polícia Federal. Ele estava carregando 58 ovos de aves amarrado na barriga dele e ele alegou à polícia que eram ovos de codorna. E a polícia, ao olhar, né, a morfologia externa desses ovos, já sabia que não podiam ser ovos de codorna. Através da biotecnologia, pesquisadores registram marcas e patentes em âmbito internacional. Acordos são feitos sobre propriedade intelectuais. Biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar produtos de utilidade. Existem vários especialistas, né, no Brasil todo. Aqui no nosso instituto a gente tem um departamento de botânica, onde tem pessoas que trabalham com espécies arbóreas, com espécies que podem ter algum interesse econômico, com espécies de cerrado, até com algas que também fazem aí tão próximo às plantas, né? Então tem várias pessoas pesquisando esse grupo de plantas. No Brasil, os casos de biopirataria se concentram principalmente na Amazônia, na Caatinga, no Pantanal e na Mata Atlântica. Cerca de 2,4 bilhões de dólares são perdidos por ano por conta de produtos que são patenteados no exterior. A falta de fiscalização e legislação, além da ausência de recursos e de incentivos, são as principais causas desse sério problema. Professor, existe alguma convenção sobre biodiversidade? Sim, existe uma convenção sobre biodiversidade que foi aprovada em 92, na Rio 92, junto com a Convenção sobre Mudanças Climáticas. Só que a Convenção sobre Mudanças Climáticas foi regulamentada e aprofundada 5 anos depois, em Quioto. Na ocasião, em 97, foi aprovado o Protocolo de Quioto, enquanto que a Convenção sobre Biodiversidade não foi mais regulamentada. Houve uma série de reuniões da ONU para tratar do assunto, mas a questão não avança. E com isso, essa convenção dá as linhas gerais, mas não tipifica os crimes de contrabando de material genético, nem trata do que é mais importante, da partição dos benefícios. Quem é que fica com o resultado econômico da utilização daqueles princípios ativos advindos do patrimônio genético? No próximo bloco, entrevista com o professor e deputado Mendes Tami sobre biopirataria. Não saia daí. Olho vivo, consumidor. Segundo o último censo do IBGE, atualmente existem mais de 10 mil estrangeiros vivendo ou frequentando regularmente a região amazônica. Entre eles estão jornalistas, cientistas, estudantes, ambientalistas, executivos e militares. O problema é que muitas dessas pessoas e instituições têm se envolvido em crimes de biopirataria, como o tráfico de material genético e também de animais.
Você sabia que 40% dos remédios mais consumidos são originários da natureza? 30% deles são produzidos a partir de plantas e 10% dos animais, como sapo-cambô e venenos de cobras e aranhas. O mercado mundial de medicamentos movimenta anualmente cerca de 300 bilhões de dólares. O programa Viver Sustentável está de volta e o assunto hoje é biopirataria. Vamos entrevistar o deputado federal e professor Mendes Tami, que foi o presidente da CPI da biopirataria na Câmara dos Deputados em Brasília. Professor Tami, o que foi discutido na Câmara dos Deputados nesta CPI? A CPI da biopirataria tratou dos crimes relacionados a 3 vertentes. A primeira, o tráfico de animais silvestres, num volume inacreditável. Só perde para o tráfico de armas e de drogas. Em segundo lugar, o contrabando, descaminho de madeiras nobres. E por último, o tráfico de material genético, do nosso patrimônio genético, da nossa biodiversidade. A legislação brasileira está atualizada para atuar nessas 3 frentes? Em 2 frentes, sim. Nós temos uma legislação já sendo utilizada para coibir os crimes de tráfico de animais. Não é uma legislação completa, precisa ser atualizada, as penas precisam ser enrijecidas. Em segundo lugar, nós temos também uma legislação para o contrabando, para o descaminho de madeiras nobres. Também é uma legislação que precisa ser aprimorada. E não temos legislação. Há um imenso vazio legal no caso do tráfico de material genético. Se houver a apreensão, a prisão de um traficante de material genético, no máximo ele será preso como se estivesse traficando um animal silvestre. Mesmo a legislação internacional a respeito da biodiversidade, ela é imensamente incompleta. Essa deficiência na legislação acarreta problemas e perdas? Imensos problemas, imensas perdas. Em primeiro lugar, não há um estímulo à preservação da biodiversidade. Em segundo lugar, quando se descobre um princípio ativo, se descobre a possibilidade de se criar um fármaco, um remédio ou um produto na linha de cosméticos, eu não consigo patentear no Brasil, porque a legislação brasileira impede o patenteamento de substâncias advindas, originárias da flora e da fauna. E, por último, também eu tenho grande dificuldade em fazer um entendimento com as comunidades, com os indígenas que são detentores destes conhecimentos, porque não há uma lei de partição de benefícios. O que o Brasil precisa fazer para aumentar o controle sobre sua biodiversidade? Para proteger, nós precisamos caminhar para o desmatamento zero. Não tem sentido nós continuarmos destruindo a cada ano milhares de quilômetros quadrados de florestas tropicais. Possível que justamente naquele trecho da floresta que foi destruído, estejam ali os princípios ativos, a descoberta de tantas enfermidades que pode trazer tanto bem para a humanidade. Esse é o primeiro ponto. E para isso, na minha opinião, não adiantam leis de comando e controle. Nós precisamos de leis de incentivo, instituir o pagamento pelos serviços florestais para criar uma economia da floresta, de tal forma que seja mais viável do ponto de vista econômico manter a floresta em pé do que derrubada. Quanto ao controle, nós precisamos atuar em 3 frentes. A primeira é o levantamento, fazer o cadastro, o inventário das espécies florestais. Há uma empresa americana, a Sharman Medicalis, da Califórnia, que ela sozinha fez o cadastramento de 7.000 espécies no Brasil. E nós não temos esse cadastramento. É preciso que nós façamos esse cadastramento. O segundo ponto é
o investimento em pesquisas. Dotações nos orçamentos do governo federal, no Ministério de Ciência e Tecnologia, dos orçamentos estaduais para as universidades públicas estaduais. Em suma, universidades e institutos de pesquisas, bons institutos de pesquisas, fazendo pesquisas aqui no Brasil para descobrir tudo aquilo que nós podemos aproveitar do nosso patrimônio genético. E por último, em terceiro lugar, mudar a lei de patentes, para permitir aqui no Brasil, como ocorre no resto do mundo, que nós possamos proteger a propriedade intelectual, o trabalho dos cientistas, dos pesquisadores brasileiros que isolem substâncias, que consigam perceber as propriedades de substâncias advindas da flora e da fauna, que se transformem em remédios, em princípios ativos, em fármacos ou para cosméticos, para indústrias e dessa forma gerando emprego e renda aqui no país. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade do Rio de Janeiro. Papelão, R$ 270. Latas de aço, R$ 170. Alumínio, R$ 3.500. Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 1.400. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.